Fixo a pena inicial do réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, em 17 anos. Meus amigos, definitivamente o Brasil não é para amadores. Vimos o ministro do vídeo condenando a um total de 17 anos um dos manifestantes presos. E é importante falar para vocês que existe um entendimento jurídico de que normalmente um réu primário no Brasil, quando comete um crime, tem a sua pena base estipulada no mínimo legal estabelecido no Código Penal. Ou seja, por exemplo, um indivíduo que comete um homicídio simples, do artigo 121, tem um mínimo legal de 6 anos. Se ele comete de forma qualificada, ou seja, de uma maneira ainda mais reprovável, o mínimo legal estabelecido é 12 anos. Se ele cometeu um roubo, do artigo 157, um réu primário terá uma pena de 4 anos. Se o infeliz comete um estupro, do artigo 213, é estabelecida uma pena mínima de 6 anos de reclusão. Existe também algo no estudo do direito penal, principalmente na busca pela finalidade, na busca pela função da pena, que é chamado de prevenção geral negativa. E no que consiste isso? É justamente a ideia de intimidação através do qual o Estado exercita uma coação psicológica frente aos cidadãos, por meio das normas penais, que acabam representando uma verdadeira ameaça a qualquer um que pense em delinquir. Então alguém que, por exemplo, viu a pena que o fugitivo brasileiro nos Estados Unidos teria que cumprir pelo assassinato que ele cometeu, ou seja, a prisão perpétua, essa pessoa pensaria 200 vezes se praticaria a mesma conduta que ele cometeu. Ou seja, você previne o crime pelo medo das consequências que seriam acarretadas por essa conduta. Algo que particularmente eu concordo 100%. Diferente de Immanuel Kant, por exemplo. Ele dizia que nenhum indivíduo pode ser um meio para um fim, e sim um fim em si mesmo. Ou seja, não posso utilizar uma pessoa como exemplo do que acontece com um criminoso com o objetivo de conseguir um fim desestimulando outras pessoas. Bem, filosofia e discordâncias à parte, intencionalmente ou não, a pena tem sim um caráter, ou pelo menos um resultado intimidatório e preventivo. E quando eu citei todos os crimes que acarretariam penas inferiores a que esse senhor preso pela manifestação e que passou do ponto no dia 8 de janeiro sofreu, eu demonstro que os ministros que compõem a corte mais importante do nosso poder judiciário estão mais preocupados em demonstrar força e intimidação contra qualquer pessoa que haja contra eles e contra o sistema, do que aqueles que tiram vidas, expropriam o fruto do trabalho alheio e violam a dignidade das mulheres e de toda a população das formas mais cruéis e devastadoras possíveis. E outra coisa também me chamou a atenção, olha só. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo,
do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, fugiu... Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência... Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. O ministro Mendonça fez ponderações e questionamentos válidos. Ora, a falta de segurança foi sim incomum. Aonde estão as gravações que o Flávio Dino enfiou sabe-se lá onde? Tudo isso é necessário vir à luz. Mas... por que esse descontrole do outro ministro que está ali para julgar de maneira sóbria e imparcial? Eu gostaria de conversar com alguém especializado no comportamento humano sobre isso, porque não me parece normal esse nervosismo repentino do ministro por causa de uma simples indagação de um colega de profissão. Não achei natural, muito pelo contrário. O que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários a vossa opinião sobre tudo isso que eu abordei no vídeo. E galera, infelizmente o YouTube não entende como trabalho independente as legendas que coloco nos vídeos em inglês do Jordan Peterson, por exemplo, ou esses cortes que eu coloco dentro dos vídeos. Por isso, a sua inscrição e curtida é mais do que necessária para o crescimento desse canal conservador, porque se depender deles, esquece. Então, por favor, se não for incômodo, ajudem curtindo e se inscrevendo, beleza? Então, até a próxima, um grande abraço e fique com Deus.